capítulo 2, versos 1 e 2. A mensagem vai ser breve, pelo fato do texto ser pequeno. João, capítulo 2, versos 1 e 2. Todos encontraram, amém? Alguém na misericórdia? Todos encontraram, né? Permaneça com a sua Bíblia aberta para conferir aquilo que estaremos falando. Na versão da minha Bíblia diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações e que fale também a cada um de nós. Um advogado incomparável. E pensando sobre esse tema e essa linha de raciocínio também observada, exposta pelo pastor Hernandes, ele fala de uma ideia também central, que Jesus é o advogado incomparável quanto ao caráter, o método e a eficácia do seu trabalho, do seu sacrifício pelo ser humano. Nós iremos então andar por essa linha de pensamento, de raciocínio. João está agora escrevendo para que aqueles amados irmãos não pecassem, eu e você. Por isso diz meus filhinhos. E o filho na fé, talvez a versão da sua Bíblia venha a sua palavra meus filhos e não filhinhos. Isso sugere um afeto, um carinho, intimidade, cuidado que João tinha para com os irmãos, que ele conhecia, obviamente, da Ásia Menor. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Não é para pecar. Mas se pecarem, nós temos um advogado. Oh, glória, nós temos um advogado junto ao Pai, com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então no verso 1 nós iremos abordar o ponto: Jesus incomparável quanto ao caráter. João está dizendo que temos um advogado e escreve para que aqueles irmãos cristãos não pecassem, porém, se pecassem, teriam um advogado, Jesus Cristo, o justo. Quando João chama a atenção daqueles irmãos e também de nós hoje, da igreja do Senhor hoje, ele está dizendo: o pecado deve ser na sua vida, na minha, um acidente, um incidente. Não é algo habitual, costumeiro, rotineiro, que se faz todos os dias. E por que isso? Porque pecado não é compatível com a vida cristã. É por isso que somos diferentes. Nós não somos melhores que os outros, aqueles que não são. Nós somos diferentes. Nós lutamos para não pecar, para não desagradar a Deus. E olha, eu digo aos amados, não é fácil não. É difícil. Mas não estamos sozinhos. O Espírito Santo do Senhor nos ajuda, não nos deixa só. Mas se por acaso aconteceu um acidente, um incidente, eu não sei se aconteceu com você hoje ou esta semana, nós temos um advogado justo, Jesus Cristo.
Nós encontramos outros advogados profissionais que trabalham na área de direito e cobram pelos seus serviços. E dependendo da fama daquele advogado, certamente vai pagar um pouco mais caro, ou bem mais caro. Jesus Cristo não cobra nada, pelo contrário, ele pagou. É uma diferença muito grande. Ele pagou tudo por você e por mim também. Louvado seja Deus, porque eu não teria como pagar, você também não. Poderia vender todos os seus bens, não teria como pagar. Jesus Cristo, justo. Nós vemos hoje, meus amados, na vida de profissionais e de maneira específica, advogados, uma separação entre a vida profissional e moral. Jesus é justo, João está provando isso, pelo seu caráter. Deus é justo e é justiça, e Jesus também. Ninguém apontou o dedo para Jesus, porque tinha uma vida reta, sem pecado. No entanto, todos os homens, incluindo eu e você, nós somos pecadores. João, a partir do verso 1, do capítulo 1, vem trabalhando, mostrando Deus e Jesus Cristo, e inicia mostrando a natureza do homem, a situação do homem, que é pecador, combatendo as heresias dos hereges gnósticos, que dizia que a matéria é má, sua e a minha, e só o Espírito é perfeito. E com a evolução, então, você alcançaria o ponto máximo de chegar a ser um Deus. Não tem como. João já está dizendo no verso 1 do capítulo 2, que inicia dizendo: eu escrevo essas coisas para que não pequeis. Não vivam no pecado. Porém, se pecarem, nós temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. O advogado, parakletos, do grego, quer dizer alguém que está junto para interceder, para falar, para argumentar em favor de alguém. Mas Jesus Cristo não somente falou alguma coisa, intercedeu. Jesus se deu a si mesmo por você e por mim também. Deu a própria vida. Que argumento melhor que esse não existe. Dá a vida para que alguém seja livre, seja salvo, inocentado. E olha quantas maldades há nessa terra e nos homens. Mas encontramos também, o segundo ponto, ele, Jesus Cristo, é incomparável quanto ao método. Do verso 2, ele é a propiciação pelos nossos pecados. É a propiciação pelos nossos pecados. Tornar propício, aplacar a ira de Deus sobre os pecadores. Nos traz a ideia, os sacrifícios que eram relatados no Antigo Testamento, feito na época da lei. Os animais eram mortos para que o sangue fosse derramado, e isso estaria aplacando a ira de Deus, afastando a ira de Deus dos pecadores. Alguém fez isso na nova aliança, o Senhor Jesus Cristo. Ele é a propiciação. João está dizendo propiciação aqui, a palavra é um substantivo. Propiciação não faz ação alguma, mas o verbo sim, tornar propício, ou propiciar, aplacar, fazer um ritual para que a culpa, o erro, o pecado do homem fosse então coberto, perdoado por Deus. Quem fez isso? O próprio Deus. Enviou Jesus Cristo, sendo o próprio Deus, para ser sacrificado em nosso lugar. Na verdade, nós deveríamos pagar,
E aí nós teríamos então, ou saberíamos quem verdadeiramente teria condições de entrar no céu, conforme o andar da carruagem da sua vida cristã. Então, o fulano está padecendo, parece que ele não vai conseguir. E o fulano desistiu, e o outro está insistindo. Com suas forças, com suas capacidades, mas Deus olhou do céu abaixo, não viu ninguém capaz. Só o Filho dele, Jesus Cristo. E louvado seja Deus por isso, porque não viu ninguém. E ele então veio ao encontro do homem. Ah, meus amados. Diante dessa situação crítica, terrível, em que o homem encontrava-se, e sem capacidade nenhuma de estar diante de Deus, Deus enviou Jesus Cristo para tornar propício o perdão dos nossos pecados. Dos pecados dos irmãos da época de João e também os nossos hoje. Jesus Cristo, ele não cobra por isso, gratuitamente. Salva graça. Quem é salvo em Jesus aqui? Quanto você pagou? Eu não paguei nada. Eu aqui, o Josué. O irmão João não pagou nem um centavo. Alguém fez isso por nós. Jesus Cristo pagou. É advogado e não cobra nada pelo seu trabalho. Diferente de muitos hoje. Se não tiver, então, nada feito. E olha que às vezes é uma pancada. E alguém precisa da justiça. Precisa do direito. E nesse caso, então, procura uma pessoa profissional. Jesus é nosso advogado incomparável quanto à eficácia do seu trabalho também. Mas por que isso? Ele fez uma vez e para sempre. O sacrifício de Jesus foi suficiente. Não há necessidade alguma de você acrescentar alguma coisa. Mas, infelizmente, há aqueles que estão tentando pelas obras acrescentar algo. E há muitas igrejas e pregadores falando isso, infelizmente, por falta de conhecimento da palavra de Deus. Nós estamos num processo, então, nesse processo de santificação, exige-se de cada um de nós esforço para manter uma vida pura. Não é porque Jesus é o Salvador, o nosso Salvador, e de todos aqueles que creem, que eu vou viver a minha vida da maneira como penso, como quero. Eu estaria contrariando a palavra de Deus. E Deus, usando seus servos, diz: sede santo. E ser santo não é viver uma vida impura. Sede santo porque eu também sou santo, diz o Senhor dos Exércitos. Então, não é o seu pensamento ou o meu pensamento, é o querer e a vontade de Deus sobre a sua vida e a minha também. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Jesus veio não somente por nós os cristãos, ou como alguns pensam e defendem, obviamente. Ele veio de maneira específica, particular, para um grupo de pessoas. E aí, estão pregando assim, acreditam dessa forma, e tudo bem para eles que acreditam assim. Há outros que já estão destinados a irem lá para o lugar de sofrimento. Aí, nesse caso, eu poderia até arriscar, talvez seja o seu pai, a sua mãe, está destinado a isso. João está dizendo que ele é a propiciação pelos nossos. Já os cristãos, tanto João quanto aqueles irmãos, mas não somente
por eles, mas pelos de todo mundo, de todo aquele que crê, que reconhece a sua situação de pecado, de pecador, afastado da presença de Deus. Parece difícil entender, algo simples. E se não há um outro que possa dar salvação, somente Cristo Jesus, eu não posso dizer que boas obras, ou que há um outro caminho, ou que alguém vivendo dessa maneira ou daquela vai encontrar um lugar no céu. Não há possibilidade alguma. Tem que ser por Jesus Cristo, mediante a graça de Deus. Não é pelo esforço humano. Você e eu, nós somos alcançados porque Deus é misericordioso e usou a sua graça para isso. O seu filho que foi sacrificado no seu lugar e no meu também. Talvez há outros, ou talvez alguém aqui tenha vindo de alguma igreja, alguma comunidade que praticava isso ou aquilo, tentando alcançar a perfeição. E até atribuir algumas coisas a Cristo Jesus, porém tinha que fazer isso e aquilo para ser acrescentado e na sua vida com um esforço a mais seu, alcançar um lugar no céu. Não pense dessa forma. Ou pelo conhecimento seu que ia evoluindo e evoluindo, e quanto mais você buscasse conhecimento, a gnose, daí vem os nossos primos distantes que precisam de salvação, os gnósticos. E não é por conhecimento coisa alguma, única e exclusivamente por Jesus Cristo. A salvação está nele. Aqueles que rejeitam a salvação em Cristo Jesus estarão futuramente diante dele, não mais como advogado, nem salvador, e sim juiz e rei. Então o dia é hoje, a hora é agora, de reconhecer que é um pecador, que é uma pecadora que precisa de Jesus. Ele deu a vida, ele é a propiciação, tornou propício diante de Deus, pagou o preço para que o homem voltasse a ter comunhão com ele. Nós precisamos crer no que diz a palavra do Senhor, no que João está dizendo. Não há um outro caminho. Infelizmente, há muitos que estão tentando. Meus amados, é por meio de penitências, de rezas, de meditações, e sobe na montanha e carrega uma cruz e tantas outras coisas. Não é por aí não. Só há um caminho, diz a palavra do Senhor. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao céu, ninguém chega a Deus, a não ser por Ele. É preciso então entregar a vida, reconhecer que precisa dele para ser Senhor e Salvador, e também advogado, porque continuamos, infelizmente, pecando. Alguém aqui pode até dizer: que é isso, pastor? Está dizendo que eu sou pecador? É o que diz a Bíblia Sagrada. Não é, João está escrevendo para que não pequeis. Mas se porventura há a possibilidade de você e eu, e nós pecamos, não habitualmente, mas pecamos, não vivemos na prática do pecado. Há muitos que estão agora, nesse período de eleições, estão comemorando a Deus, nada de Deus, nem de Jesus. Há outras maneiras de celebrar a vitória dele lá. E lá para a madrugada, a polícia vai estar junto também. E alguns no pronto-socorro. Toma. Bem melhor ir a uma igreja e orar, agradecer a Deus, cantar uns hinos. Obrigado, Senhor, pela vitória que o Senhor me deu e estou te agradecendo. Não estão fazendo da maneira deles, que é a maneira correta para eles. Eu que estou errado. Estou errado em dizer alguma coisa. Então que
deixa o povo comemorar da maneira deles. João diz que nós somos pecadores, não é para pecarmos, mas se porventura isso acontecer, nós temos um advogado, alguém que está ao nosso lado, e esse alguém, Jesus Cristo, que intercede por nós, que fala por nós, argumenta por nós. Ele não somente fez isso, mas entregou a vida, foi sacrificado por nós, para que tivéssemos vida eterna nele. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo, de todo aquele que crê, que ouvia a palavra do Senhor, ouvia a voz do Espírito Santo falando ao seu coração, ao seu interior, e entende que precisa de Jesus para o perdão dos seus pecados. E então entrega a vida a Ele, recebendo como Senhor e Salvador, para que não esteja futuramente diante dele, e ele na função de juiz e rei, e vem então para trazer a condenação. Eu não sei como está a sua vida, se verdadeiramente você é de Jesus. Eu perguntei, mas a minha vista não é muita, eu já estou devido à idade talvez, não sei se você verdadeiramente é cristão, se você segue a Cristo Jesus. Não é igreja, placa de igreja, é Cristo, e você defende a sua fé em Cristo, tem dito que você é dele, pertence a ele, e crendo dessa forma você está salvo. Não será salvo, o será é para aquele que crê. Então, a partir do momento que você acreditou, que você confiou, que você creu, então você é de Jesus Cristo. Ele é o Salvador da tua vida. Eu não sei se você já fez isso. Se porventura não fez, faça hoje e agora, em nome de Jesus. Eu quero orar em teu favor. Alguém nessa situação? Se porventura há, quero apenas que você faça um sinal e nós vamos orar. Eu convido a todos a ficarem em pé. Amado Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, por esse momento especial na Tua presença, em que meditamos, ó Deus, na Tua palavra, e cremos, ó Deus, no que ela nos diz, no que ela nos ensina. Obrigado, Deus, porque de maneira graciosa o Senhor nos salvou, nos justificou no Teu Filho Jesus Cristo, mediante o sacrifício dele por nós. Nessa noite, ó Deus, quero agradecer a todos que aqui estão. Se porventura alguém em nosso meio que ainda não entregou a vida a Cristo Jesus, e nessa noite, Senhor, no seu coração possa haver lugar para a morada do Teu Filho. Nós te louvamos e exaltamos por todos que aqui estão, por aqueles que não estão aqui. O Senhor sabe os motivos e as razões. Muito obrigado, Deus. Não temos como agradecer tudo quanto o Senhor tem feito por cada um de nós, pela Tua igreja na face da terra. Obrigado, nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.